Não sei se você sabe, mas há muito tempo atrás eu fui franqueador. Eu tive franquia e vendi franquia da minha primeira empresa. E agora eu tenho batido papo com algumas pessoas que querem franquear o seu negócio. Se você não me conhece, eu sou o Christian Trentin. Eu gravo os vídeos e subo. Dificilmente você vai ver uma edição, alguma correção de cor, uma coisinha assim. Então não tem corte, é do jeito que sai aqui e vai pro ar, porque isso também passa autenticidade. Então vamos lá. Eu, em 2013, eu resolvi montar a franquia da minha primeira empresa, tá? E aí eu fui estudar e entender o que é esse mundo das franquias. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu quero te ajudar a tomar a decisão de montar franquia do seu negócio ou comprar uma franquia, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e onde você pode ter problema. Então, primeiro eu vou falar sobre comprar uma franquia. Tá? Hoje, quase todos os negócios, ou grande parte dos negócios, optam pelo modelo de crescimento por franquia. Tá? Existem outros, óbvio, que crescem por capital próprio. Mas a franquia é uma maneira de você escalar um negócio com o dinheiro de terceiros. Tá? Então, você no papel de analisando franquias para adquirir e montar o seu próprio negócio. A primeira coisa que você tem que fazer é alinhar as suas expectativas. A franquia, ela não vai te dar nenhuma certeza de sucesso, tá? As pessoas compram franquia achando que vou colocar lá 200 mil, 300 mil num negócio e vou ter sucesso. Isso é uma falácia, tá? Isso é mentira. Não tem nenhuma garantia que aquilo lá dará certo. Então por que eu estou comprando uma franquia? Por que eu estou gastando esses 300 mil para comprar uma franquia? Se não é para ter certeza que o negócio dará certo. Por quê? Primeiro, a franquia ela encurta o teu espaço de aprendizado. Então você terá manuais de treinamento, manual de contratação, manual de marca. Você vai ter processos definidos. Eles vão te dizer qual sistema utilizar, como que você contrata funcionário, como que você controla a caixa, como que você cobra. Se você vai para a linha de produtos, eles provavelmente vão produzir os produtos se você vai comprar deles. Se vai para a linha de serviço, eles vão dizer como o serviço deve ser prestado. Então a franquia, ela encapsula muitas das coisas que você demoraria para aprender sozinho, e te entrega isso. E você está pagando por isso. Então existe uma coisa chamada taxa de franquia. E isso aí varia, preços, vai de 30 mil a 100 mil, 200 mil, dependendo da franquia que você vai comprar. Para que serve essa taxa? É para você está pagando todo o custo de produção desse material, né, que foi produzido lá atrás e eles estão te entregando, o know-how desse material, a parte jurídica e, obviamente, que a franqueadora também ganha dinheiro sobre isso. Tá? Então, uma vez que você escolheu a franquia que você quer, e eu sugiro você conversar com várias, você começa a olhar esse tipo de coisa. Qual é o suporte que te entregam? Qual é o nível de detalhe? Se vai montar uma loja, por exemplo, uma, sei lá, uma panificadora, uma franquia de panificador, uma franquia de café, eles te ajudam nas instalações, a instalação é eles que fazem, porque às vezes tem empresa que para garantir o padrão, eles fazem. Então eles escolhem um ponto junto com você, você faz a aquisição do ponto e o contrato, e eles vão lá e eles colocam toda a infraestrutura para você. Outras marcas, eles só te dão o suporte, mas é você que tem que ir atrás e acompanhar a obra. Tá? É, qual que é o nível de relacionamento que você vai ter com essa franquia? Você vai pagar uma taxa mensal chamada royalties e uma taxa mensal de marketing, que é para ajudar na divulgação da empresa. O percentual do royalty é faturamento ou é um valor fixo? Então eu vou pagar 5%, 3% do meu faturamento mensal para a franqueadora, ou eu vou pagar R$ 2.000 por mês fixo. Tá? Não tem certo, não tem errado. Você pode escolher aí qual que é o melhor modelo. Normalmente o franqueador tem um padrão. Né? Você vai escolher o padrão da franqueadora. Outra coisa que eu te recomendo olhar é para a lei do franchise. Franquia no Brasil já é algo
velho. Comparado com os Estados Unidos é super novo, mas aqui já é algo velho. E existe uma lei que é a lei da franquia. Então você pode ler essa lei e você vai entender os seus direitos e os seus deveres baseado na lei. Uma coisa que acontece muito no Brasil são empresas que no seu primeiro ou segundo mês querem vender franquia do negócio. E isso é errado. Se você olhar a lei, você vai ver que não pode. A empresa tem que estar madura, ela tem que comprovar faturamento, ela tem que comprovar que ela já tem o conhecimento, tem o know-how. Como que eu vou vender uma franquia de um negócio que eu montei há um mês? Eu não sei o que estou vendendo, cara. Como que escala isso? Se dá certo, se não dá certo. Eu vou vender fumaça, vou vender sonho. Então, analisa tudo isso e procure uma marca séria. Outro ponto, converse com franqueados dessa marca. Ligue para 3, 4, 5, mas não ligue para os franqueados que a franqueadora vai te passar. Ligue para franqueados você, porque ela vai te passar os que estão bem. Entra no Google lá e procura, sei lá, vou abrir uma franquia vou falar aqui, The Coffee, ou da Cacau Show, que está aí na mídia essa semana, ou qualquer outra marca. Entra no Google lá e digita a marca e liga na loja e pergunta, pô, eu queria falar com o franqueado assim, assim, assado e tal. Cara, como que tá? Qual que é o suporte da franqueadora? Qual que é o relacionamento que vocês têm? Ah, você está bem atendido? Não sei o que. Tira suas dúvidas, né? Isso vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de certeza na tua decisão. E conheço gente que já quebrou com franquia, conheço gente que perdeu todo o dinheiro, que faliu, gente, porque comprar uma franquia, qual que é o perfil das pessoas que compram uma franquia na sua grande maioria, tá? Não vou generalizar, mas na grande maioria. Cara, é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, juntou uma graninha, ou vendeu um imóvel, ou pegou uma herança, alguma coisa assim, e quer dar o próximo passo, quer empreender, quer ser dono do seu próprio negócio. E ele vai para a franquia por achar que isso é mais seguro. E realmente é um pouco mais seguro do que montar um negócio sozinho do zero. Mas isso não dá certeza nenhuma para essa pessoa. Então, quanto mais você cuidar, quanto mais informação você pegar, quanto mais detalhes você vai atrás, você tem uma segurança maior. Uma vez que você demonstrou interesse, a franqueadora, e aí você não pagou nada ainda, tá? Você não paga R$1. Você vai pedir contrato e um negócio chamado circular de oferta de franquia, que é o tal do COF. A circular de oferta de franquia, ela vai colocar ali direitos e deveres do franqueado e do franqueador. Como que funciona? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, peça, leia e submeta para um advogado. Tá? Existem hoje advogados que são especialistas em franquia, mas qualquer advogado empresarial vai conseguir ler. De novo, saiba que comprar uma franquia não é certeza que você vai ficar rico e que você vai faturar. Basta você entrar aí nos shoppings ou olhar nos portais que você vai ver que tem um monte de gente vendendo suas franquias. Repassa ponto, repassa franquia. Por quê? Porque além de tudo isso, ainda existe uma coisa que é você. Uma coisa é o Christian montar uma cafeteria aqui, tá dando super certo em Curitiba ou São Paulo, e agora eu vou vender franquia. E aí você comprou a franquia lá para tua cidade. Você não vai operar do mesmo jeito que eu. Você não vai, talvez, vestir a camisa do mesmo jeito que eu. O teu conhecimento é diferente, por mais que eu te prepare, que eu te dê suporte, é diferente. Eu já tive casos de franqueados, cara, que o cara não vendia como eu. Por mais que você treinasse aquela pessoa, treinasse, ela não. Puta, você entendia que ela não era de vendas. E às vezes ela não estava disposta a contratar uma pessoa. Então, a franqueadora ela também pode demitir o franqueado e desvincular a marca se ela entender que você não está seguindo os padrões, as regras ou não está entregando o que ela pede. Bom, do lado da franqueadora, por que eu vou franquear o meu negócio? Né? Digamos que você tem um pequeno negócio aí e você quer franqueá-lo. Qual que é a vantagem de franquear e como que eu faria hoje? Né?
A vantagem de franquear é você conseguir dar uma escala e dominar um mercado com o dinheiro de terceiros, sem colocar capital próprio no primeiro momento, tá? Então você ganha uma robustez. Essa é a parte boa. A parte ruim é que se você tiver 20 unidades, você está lidando com 20 pessoas diferentes, que são donos de negócio, porque eles compraram a franquia. Você tem que alinhar 20 pessoas, você tem que garantir que elas sigam o padrão, você tem que suprir as expectativas delas, porque muitas vezes elas colocaram o dinheiro da vida delas lá naquele negócio. Você tem que fazer elas ganharem dinheiro, que isso é um ponto muito importante. Você tem que dar treinamento constantes. Então você para de vender café, e por mais que você tenha a sua unidade, e é recomendado que você tenha a sua unidade, 1 ou 2 unidades, para você testar coisas antes de replicar para franqueados. Então você tem lá o seu café e você tem agora uma franqueadora, que é outro negócio, tá? Ali a franqueadora ela tem que ficar com treinamento com franqueado, gestão de marca, fazer o marketing para as unidades para poder ganhar dinheiro. Você tem que ter um jurídico, um comercial para vender mais franquias. Então é outro negócio, tá? E esse é um ponto, cara, bem importante. Crescer, e esse foi um erro que eu cometi na minha primeira empresa. Crescer com franquias é algo delicado. E eu vou te dizer o porquê. Eu aparecia muito na mídia na minha primeira empresa, como eu já falei várias vezes. Então, era natural que, com essa visibilidade que eu tinha de mídia espontânea, as pessoas me procurassem para vender franquias, para comprar franquias. E eu comecei a vender franquia para o Brasil inteiro. Então eu tinha franquia em Porto Alegre, tinha franquia no Rio, tinha franquia em Recife. Cara, eu comecei a entender que não fazia sentido, que eu viajava de um lado para o outro. E o Brasil é muito grande, são necessidades diferentes, são preços diferentes, são pessoas com perfis diferentes. E aquilo começou a ficar um negócio estrondoso, assim, muito grande, muito complexo e muito difícil. O que eu faria hoje? O que eu chamo de crescimento por espiral. Então, eu estou em Curitiba, mas vamos dizer que eu estaria em São Paulo ou qualquer outra cidade. 1 minuto. Me desculpa. Eu não vou cortar esse pedaço. Eu cresceria por espiral. Então eu pego ali, minha cidade, Curitiba. Minha cidade comporta ter mais de uma franquia? Minha cidade comporta ter mais de uma franquia. Então a próxima franquia que eu venderia seria para Curitiba, numa outra região. Não, a minha franquia, o meu negócio não comporta ter 2 franquias na mesma cidade. Porque existe uma coisa chamada reserva de região. Quando você compra uma franquia ou você vai vender uma franquia, essa reserva de região, ela garante para o franqueado que não vai ter outra unidade dentro daquele raio dele. Porque senão você inviabiliza. Você abre o café 01 e 2 quadras depois você abre o café 02. Tá? Tem marcas que não tem isso. Tem marcas que tem. Agora eu não recordo na lei do franchise se isso é obrigatório ou não. Bom, então eu abro Curitiba, depois eu abro cidades próximas de Curitiba, aí eu abro Paraná, daí eu vou para Santa Catarina, daí eu sou para São Paulo e assim por diante. Até que o espiral vai crescendo e eu cheguei lá em Recife. Vender uma franquia para Porto Alegre e outra para Recife, perdidão, vai dar cagada. É difícil trazer os franqueados para fazer encontro, é difícil de reunir as pessoas, são problemas diferentes, são culturas diferentes, uma faz muito frio, a outra faz muito calor, cara, é tudo diferente. Então, cresça por espiral, que isso é mais saudável para a sua franquia ter sucesso. Para vender uma franquia, você tem que ter experiência. Como que você vai vender uma franquia do teu negócio se no terceiro mês você já acha que sabe tudo dele? Você não sabe. Então,
se recomenda que você tenha de 2 a 3 anos, e vale olhar a lei da franquia para você entender isso. Então eu tenho que ter meu negócio por 2 ou 3 anos antes de franquear. Porra, eu já passei por todos os problemas, eu já entendi como que vende, como que compra, quais são os fornecedores. Porque você está vendendo um sonho para alguém, você está pegando o dinheiro de alguém e vendendo um sonho, que essa pessoa vai ser um empreendedor agora. E outra coisa que você tem que fazer é selecionar bem os seus franqueados. Existe uma entrevista, você deve fazer uma entrevista. Vender franquia para qualquer um, só por causa da taxa da franquia e para crescer unidade, é a certeza que você vai falir. Que isso vai dar problema. E essas pessoas podem te acionar judicialmente para pegar o dinheiro delas de volta. Tá? Então, faça uma entrevista, veja qual é o momento de vida. Aquela pessoa vai se dedicar. Se a empresa operar no negativo por 6 meses, ela tem dinheiro para suportar a empresa? Ela tem dinheiro para colocar no caixa? Vai trabalhar sozinha? Vai trabalhar com o cônjuge? Vai trazer um outro sócio capitalista? Quem, cara? Quem que é? Qual que é o passado dela? Essa pessoa já trabalhou com vendas? Já trabalhou com funcionário? Ou não adianta você pegar uma pessoa que, sei lá, foi um programador a vida inteira e achar que você vai colocar numa loja, uma franquia de sapatos, esse cara vai vender sapato a rodo. Pode ser que sim, mas a probabilidade disso dar errado é muito grande. Então, qual que é o passado dessa pessoa? Ela já teve alguma relação com o teu negócio? Ela já empreendeu? Ela já vendeu? Ela já administrou algum negócio? Ela já teve funcionários subordinados? Ela já foi coordenador, gerente de alguma outra empresa no passado? Então você tem que fazer essa seleção. E o que eu vejo é que tem muita franquia que ela quer vender a franquia. E basta você ir no Reclame Aqui ou no Google e dar lá qualquer marca, franquia de uma marca tal. Você vai ver que tem um monte de franquia com problema, cara. E por mais que você selecione bem os franqueados, que você faça essa entrevista, que você não venda para qualquer um, que você entenda o background, que você treine essa pessoa, que você dê toda a infraestrutura para ela lá, todo o suporte, a probabilidade desse cara falir ainda é muito grande. Porque não tem garantia de sucesso. E você, quando vai adquirir uma franquia ou vai vender uma franquia, tem que deixar isso muito claro. Porque a pessoa, quando ela está comprando a franquia, ela está naquele momento eureka, está maravilhada, porque ela encontrou, porque ela se identifica, porque o dinheiro dela cabe naquilo. Só que quando ela vai pro dia a dia lá no segundo, terceiro mês, que começa a dar cagada, cara, é o teu telefone que vai tocar. Falar, Christian, cara, tô 3 meses aqui e não consegui vender para ninguém. Óbvio que você vai fazer um acompanhamento. Você não vai esperar chegar no terceiro mês para descobrir que o cara está vendendo. Você vai acompanhar a primeira semana, a segunda semana. E você vai largando aos poucos, vai deixando ele desmamar aos poucos, e daqui a pouco ele vai ter uma vida sozinho. E você vai fazer encontros mensais com ele, pode ser online, e pelo menos uma vez por ano você vai fazer um encontro presencial entre todos os franqueados para poder trazer alinhamento, métodos, descobertas novas, produtos novos e assim por diante. Tá? Então, o mercado de franquias hoje no Brasil é um mercado já bem maduro. Te recomendo a participar da Feira da BF, se esse é um mundo novo para você. A Feira da BF, se eu não me engano, é a segunda maior feira de franquias do mundo, se eu não estou enganado. Faz muitos anos que eu não vou. Lá você vai ver todas as marcas, converse, pegue folder, bata papo, se você quer comprar franquia, se você quer franquear, entenda o que esses caras estão fazendo, qual que é o método, qual que é a estrutura, assista vídeos, leia livros, tem bastante livro sobre franquia, compre materiais gringos que falam sobre franquia, e você se prepara. Mas eu vou dizer, a maioria dos problemas de uma franquia, seja do lado do franqueador, seja do lado da franquia, é que é vendas. As pessoas, não adianta você ter todo o processo de franquia formatado se você não consegue vender a tua franquia, e não adianta comprar uma franquia se você não consegue vender, se você não consegue conversar com o cliente, passar a mão no telefone, atender numa loja, é ilusão. Então, depois de estar preparado, você precisa ir para vendas. E se você não consegue vender e precisa de ajuda,
eu posso te ajudar com isso. Vou deixar o meu site aqui embaixo, pra você dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Eu espero que esse papo sobre franquia tenha feito sentido para você. Se você está ouvindo alguns barulhos externos, é porque está tendo uma obra aqui do lado da minha casa e esses caras têm me deixado maluco. É por isso que eu vou pro sítio, morar no sítio daqui a alguns meses. Um abraço e até lá.